Olá, eu sou o Luís Lopes dos Morphle Architects e venho trazer-vos mais um tutorial de graça ao em português, desta vez para falar de um componente bastante interessante que se chama Image Sampler. Podem no encontrar aqui na primeira pestana Parameters, Input, Image Sampler, e o que faz o Image Sampler é, através de uma imagem que lhe vamos atribuir, irá alterar alguns valores que, por exemplo, estejam nesta superfície. Passo a explicar. Ao Image Sampler, se lhe dermos como input uma série de pontos, o Image Sampler vai dar como output uma série de valores. Então esses valores podem e vão atuar sobre outros componentes para alterar geometrias e características, por exemplo, desta superfície. Vamos então ver como. Como já viram, tenho uma superfície feita em Rhino, um pouco ao calhas, como acharem melhor, como gostarem melhor, e então passamos já a introduzir a superfície em Grasshopper. Surface, vou aqui esconder esta minha superfície. Aconselho sempre a reparametrizar a superfície, porque assim os seus valores vão estar sempre entre 0 e 1, e os valores do Image Sampler vão coincidir também bastante, e a coisa torna-se mais fluida e não gera tantos erros. Vou então dividir este domínio para encontrar. Uma coisa que eu não vos expliquei foi o que eu vou fazer com o Image Sampler. Erro meu. Com o Image Sampler, o que eu vou fazer, vou distribuir uma série de pontos, uma grelha de pontos nesta superfície, aos quais vou atribuir um círculo, e o raio desse círculo irá mudar, irá sendo alterado consoante a imagem que eu puser no Image Sampler. Já vão ver como resultará. Para tal, vou dividir a superfície, vou achar a área destas superfícies mais pequenas, e no ponto de área é onde eu vou então inserir os meus círculos. Portanto, vamos a isso. Vou dividir aqui em 30 em U, por exemplo, e um pouco isto mais para cá, 30 em U, e sei lá, 45 em V, 45 em V. Vou fazer um isotrim, o domínio do divide, superfície, e pronto, e já teríamos aqui uma série de superfícies mais pequenas, que eu vou fazer ao contrário, por este 45 e este de 30, por exemplo, para serem um pouco mais quadradas. E então aqui nestas pequenas superfícies vamos encontrar com o componente Area, vamos encontrar o seu centro dessas superfícies, que é onde eu vou então pôr os meus círculos. Por enquanto vamos utilizar aqui a superfície. Vamos então pôr um círculo CNR, que tem um centro, uma normal e um raio. Porquê o CNR? Porque as normais da superfície variam. Como é uma superfície ondulada, não? Como é uma superfície mais característica, utilizamos o CNR porque contém as suas normais, as normais de cada ponto UV que está aqui. Como é que podemos então achar essas normais desses pontos para depois dar a este círculo? Vamos fazer um Surface Closest Point. Vamos já fazer aqui um Surface Closest Point, que nos vai pedir um ponto
e a superfície, para depois nos dar os pontos UV e, através de outro componente, acharmos as normais para os nossos círculos. Portanto, os pontos, temos aqui os pontos de centro da nossa área, de componente. Temos a superfície aqui, como podem ver já começaram a aparecer aqui os Surface Closed Point. Podemos apagar o preview da superfície. Vamos então evaluar esta superfície, Evaluate Surface, e aqui já temos os pontos UV como input e como output as normais dos vetores. Vamos então dar aqui os UV, a nossa superfície será esta. Surgem aqui uma série de grelhas que vocês podem retirar o preview, como sabem. E daqui já vamos ter as nossas normais para os nossos círculos. O Circle pede como input o center point, que seria as áreas, e pede as normais, obviamente, que seriam estas. E como podem ver, vou aqui apagar este preview. Como podem ver, já temos aqui uma série de cilindros que, ainda por cima, com a curvatura da superfície, claro, há muitos cilindros que se interseccionam, etc. Mas pronto, de momento era o que pretendíamos. Agora vou fazer outra coisa. Vou dar aqui um raio mais baixo, porque isto está com um raio enorme. Vou dar um raio mais baixo aqui aos nossos cilindros. Ponto 5, pode ser aqui. Sim, aos nossos cilindros, não aos nossos círculos. E pronto, e temos assim, para que não se interseccionem uns aos outros. Agora, o que eu vou fazer é, com o Image Sampler, fazer com que estes cilindros, o seu raio, reaja à imagem que eu vou pôr aqui. Para tal, vou utilizar um Image Sampler e logo a seguir vou utilizar um Scale. Não vou fazer novos cilindros, vou apenas dar um fator de escala com base no output, nos valores de output deste Image Sampler. Ok, então para abrir o Image Sampler, clicamos duas vezes com o botão do lado direito do rato, do lado esquerdo do rato, no Image Sampler. Temos aqui várias coisas, o domínio de 0 a 1 em x e em y. Como eu vos disse, se não tivéssemos reparametrizado a superfície, já não iria funcionar tão bem o Image Sampler, porque com a superfície reparametrizada temos a superfície com valores entre 0 e 1, portanto agora não necessitaríamos de mexer aqui nos domínios. Temos aqui Tile, Clamp e Flip, aconselho-vos a provar. Hoje vamos só trabalhar então com o Tile e vamos trabalhar de todos estes canais, vamos trabalhar com o Color Brightness. E porquê o Color Brightness? O Color Brightness vai nos dar valores segundo a intensidade lumínica, que vai do negro, passa pelos cinzentos até ao branco, e tudo isso vão dar como output uma série de valores correspondentes. Vou aqui às minhas imagens. Como veem, já tenho aqui duas imagens criadas que vocês podem criar muito rapidamente no Photoshop ou outro editor de imagens. Vou utilizar esta primeira imagem. Aqui mostra-me o seu domínio. Eu poderia reduzi-lo um pouco para apanhar se calhar só esta parte, mas vou deixar tal qual está. Depois vocês jogam um pouco com este componente. Ok, já temos aqui o nosso Image Sampler. Então o que é que quais são os valores que vão mudar no nosso Image Sampler? São os valores que temos associados a estes círculos, e estes círculos estão
em determinados pontos UV desta superfície. Então, para tal, vamos dar como input os pontos UV da Surface Closest Point, e ele como output, vou pôr aqui um painel para que vejam melhor, como output já nos está a dar uma série de valores. Já nos vai dando uma série de valores, porque para cada pixel do Image Sampler há um valor. Para cada pixel, para cada ponto da superfície há um valor de pixel aqui na imagem. Então vamos utilizar o Scale, como eu tinha dito. A geometria que vamos querer escalar será os círculos, como se subentenderá. O centro da escala serão os pontos do Evaluate Surface. São estes pontos. São os pontos nos UV dos círculos, como podem ver. Já temos aqui os nossos círculos a escalar. Vou desligar este para se perceber melhor. E então, o que é que vamos fazer agora? O fator de escala vai ser o nosso Image Sampler. Damos no fator de escala. Aqui dá-nos um erro, já vou explicar porquê, mas como podem ver, já transmitiu aquilo que eu fiz na minha imagem, já o aplicou à minha superfície, certo? Já o aplicou à minha superfície, como podem ver. Vamos aqui mudar agora de imagem para verem como reaciona o programa. Como podem ver, segundo a intensidade do bitmap ou do PNG que tenham no Image Sampler, essa mesma intensidade se vai refletir nessas zonas da imagem, nas zonas da superfície. Como podem ver, nestas zonas mais brancas, uns círculos com um raio maior, tal como nesta aqui em baixo, e nas zonas um pouco cinza, uns círculos com um raio bem mais pequeno. Porquê do erro que está aqui no nosso Scale? É que o Scale não consegue fazer, como é óbvio, não consegue escalar nada pelo fator 0. E há muitos, tudo o que está negro aqui representa 0, um valor 0 nesta imagem. Portanto, todos estes pontos aqui à volta seriam de valor 0 e o Scale não consegue escalar esse valor. Então, o que poderíamos fazer era dar-lhe um maximum. Podíamos lhe dizer que, ok, que este componente dê o melhor de A e B, ou seja, por exemplo, entre ponto 01 ou 001, para não ser escala 0. E assim o que vai fazer este componente é que cada valor que sair daqui vai ser visto por este, e se for maior segue. Por exemplo, se daqui sair 0, vou conectar este, daqui se sair 0 para A, o componente vai ler o B e então vai só enviar o B, não envia o A porque o A é 0, ok? Ou seja, por este componente passa o maior valor, ou o valor máximo. Se o 0.01 for o valor máximo, passa ao 0.01. Portanto, vamos conectar os dois e vamos dar aqui como fator de escala. Não mudou muito, podem ver aqui umas coisinhas muito pequenas, mas pronto, já não é só para que não vos apareça aqui o erro, ou para que não a coisa não corra a pior. Podíamos ainda, se calhar, até reduzir um pouco mais isto. Não sei se me vai deixar. Talvez sim. Diz-me que se é 0, tenho que aumentar aqui 4 e vou pôr 0, 1. Pronto, ok. E assim temos umas coisas ínfimas.
Pronto, e a partir daqui o que poderíamos fazer era um surface split, ou seja, cortar esta superfície e deixar só os buracos com o surface split. Então para tal fazíamos surface split, a nossa superfície seria esta, reparametrizada, e a surface e as curvas seriam estas. No meu caso vai demorar um pouco, porque o meu computador está um pouco lento, mas vou esperar. Ok, depois de esperar um pouco, já temos então os nossos resultados do Surface Split. Então, como veem aqui, vamos ocultar aqui algumas coisas, o preview, posso deixar ocultar a nossa superfície. Como veem, à primeira vista não notamos que tenha acontecido algo com o Surface Split, mas o que acontece foi que a superfície foi cortada segundo os círculos que lhe demos. Para tal, vamos ter que retirar destes dois, neste momento estão aqui dois objetos, por assim falar. Um é a superfície e o outro serão estas tampas. Então, para tal, para escolher apenas um, fazemos simplesmente um list item. Um list item sem mais, com o índice 0, que vai ser a primeira peça que será, creio eu, a superfície. Marcamos então, e como podem ver, como eu vos disse, o list item dá-nos então a superfície que foi cortada. Se tivéssemos posto aqui, em vez de índice 0, tivéssemos posto índice 1, teriam-nos saído todas as tampas, como eu lhes chamei, ou seja, do índice 1 até ao X, sairiam-nos sempre as tampas. Neste caso, como índice 1 aparece só esta. Mas o que nós queríamos mesmo era a superfície, então aqui temos a superfície com os seus buracos criados a partir de uma imagem. Espero que seja de utilidade. É um componente que pode dar bastante jogo na criação de fachadas, de jogos de fachadas, mas experimentem, creio que vão gostar. Ok.